Histórias assombradas. O rosto na vela de 7 dias. Olá, querida Ana, espero encontrar-te bem ao ler este relato. Aqui quem vos fala é Ciclana. Usarei este porque eu chamo os desafetos de fulana e não quero me misturar. Ok. Caso haja nomes, estarão todos devidamente alterados. Espero que minha escrita seja entendível, pois tentarei ao máximo expressar o nosso terror para que todos fiquem também assombrados. Eu moro no sertão do Ceará, juntamente com minha mãe e minha filha. Tenho 34 anos e minha filha 17, e o relato aconteceu com ela. Aliás, com todas nós, mas ela foi a mais atingida. A minha mãe tem o costume de acender velas de 7 dias para o seu anjo da guarda, que fica sempre em cima do armário da cozinha, com um copo de água do lado. Ela acorda sempre entre 4h30 e 5 da manhã, faz suas orações, levanta, faz o café e vai olhar as atualizações nas redes sociais. Em uma manhã de abril de 2021, seguiu sua rotina. E ao olhar para a vela que estava em cima do armário, teve a impressão de ver uma imagem, mas não conseguiu distinguir bem. Quando eu levantei, ela pediu para eu olhar a vela e perguntou se eu via algo. Eu olhei e vi que formava a imagem de um homem de chapéu com um cajado na mão. E logo eu disse: "É a imagem de São Roque! Algo vai acontecer, alguém vai ficar doente, mas sairá vitorioso." Todas nós somos médiums, não desenvolvidas, e eu tenho intuição, além de sonhos premonitórios e avisos. Minha mãe, apesar de ser católica, tem um pezinho na Umbanda. Eu sou espiritualista e a minha filha agnóstica. No decorrer do dia, de vez em quando, eu olhava a vela para ver se era alguma deformação no plástico que a envolvia ou se a imagem havia sumido, mas permanecia lá. Fiquei apreensiva, mas confiante. Uma semana após, íamos viajar para o sítio onde mora minha tia, irmã da minha mãe e seu esposo. Minha filha havia espirrado um pouco na noite anterior e disse que só viajaria se fizesse o teste do Covid. Ela não queria ir para lá e, assim como eu, também tem intuição. Ela inventou essa desculpa para ver se desistíamos da viagem. E eu falei: isso aí não é nada demais. Foi a mudança do clima, que a noite estava quente e na madrugada ficou morno, então atacou sua sinusite. Mas ela insistia em fazer. Procuramos nas farmácias e em nenhuma havia vaga, até que encontramos uma clínica que fazia o swab. Fomos até lá, realizou o teste e voltamos para casa aguardar o resultado. Uns 20 minutos após a nossa chegada, nos enviaram através do WhatsApp o resultado e, para nossa surpresa, positivo. Todas nós levamos um susto, pois o único sintoma foram alguns espirros. A partir do resultado, fomos minha mãe e eu fazer o teste também, pois o nosso apartamento não é grande. Se uma estava contaminada, era certeza que todas estariam também. Minha mãe já estava muito nervosa, em prantos. E eu, que sou a mais nervosa de todas, pois eu tenho ansiedade generalizada, estava conseguindo me manter calma, pois lembrava da imagem que havia visto na vela e pus na minha cabeça que era um protetor. Quando fizemos o teste, minha mãe positivou e o meu deu negativo. Voltamos para casa, eu estava letárgica e não tinha noção do que fazer. Comprei logo muitas vitaminas, fiz chás, reforcei a alimentação, tudo para elas conseguirem se recuperar o mais rápido possível. Minha mãe é fumante e sedentária, e eu só pensava o pior. Eu só conseguia fumar e tomar café, e ficava me perguntando por que eu não havia sido contaminada. Passado 15 dias após o resultado de ambas, realizamos um sorológico para saber se já estávamos livres do vírus e se eu havia sido contaminada. Elas já estavam curadas e eu não fui contaminada.
Agradeci muito a Deus e a São Roque, pois acredito piamente que a imagem era a dele, de São Roque. Passado todo esse sufoco, já estávamos tranquilas quando em uma determinada manhã do mês de maio, minha mãe segue sua rotina e vislumbra outra imagem na vela. Dessa vez, apenas um rosto. Ela, mais uma vez, perguntou se eu também estava vendo. Afirmei que vi apenas um rosto e que parecia estar bravo. Era nítido o rosto de um homem muito parecido com um índio. Peguei o celular e fotografei, pois eu achava que sumiria logo. Passou o dia e a imagem continuava lá, mas o rosto ia se deformando, cada vez mais bravo. Pensei comigo mesma, vai acontecer algo, que Deus nos proteja. Enviei a foto para alguns dirigentes de centros kardecistas e nenhum soube me dar uma explicação. Enfim, passou o dia e fingimos que esquecemos da imagem, porém ela permanecia na vela. 3 dias após, minha mãe foi ao supermercado com a minha filha fazer compras e ao voltar, quase chegando em casa, minha filha começou a chorar no meio da rua. Chorava alto e dizia que queria morrer. Minha mãe relata que ela vinha bem, conversando e rindo, e de repente começou a falar isso. O dono de uma loja viu a situação, mandou ela entrar, se sentar, deu-lhe água e as funcionárias ficaram tentando acalmá-la. Minha mãe me ligou contando a situação e pediu para eu ir correndo, pois não sabia o que tinha acontecido. Fui desesperada e ao chegar lá me arrepiei da cabeça aos pés. Eu senti que tinha ali um obsessor. Tentei me concentrar, mesmo muito nervosa, e pedi ajuda aos amigos de luz que viessem em seu socorro. Com uma de minhas mãos, segurei a sua e com a outra pus em cima de sua cabeça, pedindo para que quem estivesse ali se afastasse. Ela conseguiu se acalmar um pouco e viemos para casa. Ao chegarmos aqui, ela disse que não ficaria mais nessa casa, que queria ir para a casa da nossa prima, que fica em outro bairro. Eu disse que nós iríamos após almoçarmos. Ela comeu apenas uma salada, em pé, no meio da sala. Quando entrei no quarto para mudar de roupa, ela saiu correndo, desceu as escadas e ficou me aguardando na calçada. Fomos para a casa da minha prima e, ao chegar lá, parecia que não havia acontecido nada. Ela estava normal e nem tocamos no assunto. No final da tarde, nos preparamos para voltar e ela disse que não viria. Minha prima tem uma filha de 10 anos e são bastante amigas. Diante disso, eu permiti que ela ficasse e voltei para dormir com a minha mãe. Na manhã seguinte, fui buscá-la, mas ao entrar em nossa casa, começou tudo de novo. Ela se desesperou, começou a chorar. Estava tendo uma reforma no prédio e qualquer barulho ela já corria para a calçada dizendo que o prédio ia cair. Minha prima então disse que ela poderia ficar lá o tempo que quisesse. Como ela e o esposo passam o dia fora trabalhando, seria bom para ela ficar fazendo companhia à sua filha. Então estabelecemos uma rotina. Todas as manhãs ela iria para a academia que fica perto da nossa casa, ficava lá enquanto fazíamos o almoço e retornávamos juntas para a casa da minha prima. Depois de uns 4 dias, ela pediu para ir no centro espírita. Eu me admirei, pois ela não é ligada em religião, embora já tivesse ido algumas vezes lá comigo. À noite nós viemos para casa, ela tomou um banho rápido, mudou de roupa e foi para a calçada. Após eu me vestir, desci e fomos para o centro. Lá, relatei para uma amiga nossa que é médium o que estava acontecendo e ela pediu que eu enviasse as fotos da vela para ela. Quando retornamos do centro, fui deixá-la na minha prima e acabei esquecendo de enviar as fotos. No outro dia, recebi a mensagem da minha amiga pedindo as fotos. Como achei que ela estivesse ocupada, por isso não havia respondido, guardei o celular e fui para onde a minha filha estava. Essa minha amiga tem uma loja e, ao passar em frente, na ida para a casa da minha prima, ela me chamou e disse: "Eu não te respondi porque eu não consegui ver as fotos.
Na hora que eu abri o WhatsApp e cliquei em uma das fotos, meu celular queimou. Eu fiquei sem saber o que dizer, apenas com uma sensação ruim, imaginando que teria que dar outro celular para ela. E ainda ela me relatou, alguns dias depois, que abriram uma sessão mediúnica lá no centro só para minha filha, mas não conseguiam visualizá-la, pois estava envolta em uma névoa escura. Seguimos mais alguns dias com a mesma rotina de levar o almoço já preparado e voltar apenas para dormir em casa, eu e minha mãe. Certa noite, minha filha disse: "Hoje eu vou dormir em casa." Fiquei super animada, pois acreditava que ela estava se recuperando. A filha da minha prima veio também, e na madrugada começou a cair uma chuvinha fina. Eu estava começando a dormir quando ela me chamou. "Mãe, vamos para a calçada." Eu pedi para ela deitar comigo e tentar dormir, pois o clima estava ótimo para dormir, né? Aquela chuvinha. Ela se recusou e já foi logo abrindo a porta e descendo. Descemos eu e a filha da minha prima e ficamos na calçada com ela, enquanto a chuva caía. E a todo momento eu pedindo a Deus para afastar todo o mal que a estivesse afligindo. Não dormimos aquela noite. Cedinho, seguimos para a casa da minha prima e lá ela ficou por mais alguns dias. Todas as noites eu enviava a prece de Cáritas e o Salmo 91 para ela rezar antes de dormir, e por incrível que pareça, ela rezava. Passado mais alguns dias, eu estava indo com o almoço quando o esposo da minha prima parou perto de mim e disse: "Eu fui deixar a tua filha na academia. Vamos que eu te levo." Aí eu falei: "Bom, sendo assim, vou voltar para casa e quando ela sair a gente vai junto." E aí ele disse: "Não, vamos logo. Quando ela sair, me liga e eu venho buscar." E assim fizemos. Quando cheguei na casa da minha prima, minha filha me ligou e disse: "Mãe, pode trazer o almoço de volta que eu vou ficar em casa." Ao que eu questionei: "E o barulho aí? A reforma ainda não terminou, você vai se desesperar de novo, vai sair correndo." E aí ela respondeu: "Que barulho? Tem barulho nenhum aqui não." E eu falei: "E tu não tá mais com medo de ficar aí?" Ela falou: "Eu? Medo? Medo de quê? De ficar em casa? A mãe bebeu?" Eu também não questionei mais. Retornei para casa e ao chegar aqui, ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido em todos os dias que se passaram. Só pediu para ir em um terreiro porque queria saber quem era sua herê. Passado alguns meses, fomos ao terreiro e ao chegar lá, quando minha mãe foi falar com uma entidade, acabou incorporando. Nunca tinha acontecido antes. Ela nem sabia que tinha essa capacidade. Apesar de gostar, né? Pois minha avó era benzedeira e sempre falava em algumas entidades, acho, né? Quando ela incorporou, não se movia, não falava e o pai de santo me chamou e falou: "Caboclo tá em terra, mas não quer soltar a cuimba." O que é isso, gente? Cuimba, no linguajar deles, é o caboclo que está incorporado se manifestar. Peraí, cuimba no linguajar deles é o caboclo que está incorporado se manifestar? Caboclo tá em terra, mas não quer soltar a cuimba. Cuimba seria a pessoa que está incorporada? É isso? Ana do céu, quando eu olhei para o rosto da minha mãe, era a mesma imagem que estava na vela, igualzinho, a cara de bravo. Eu tomei um susto e fiquei pedindo para falar alguma coisa, mas em nenhum momento o caboclo falou. Depois de algum tempo, o caboclo subiu e minha mãe não lembrava de nada. O pai de santo incorporado disse: "O caboclo fica lá dentro do mucambo e quando chega no terreiro não fala nada." Aninha, eu te juro, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Minha filha não perguntou quem era sua herê e nunca mais foi em terreiro.
Eu e minha mãe continuamos frequentando até hoje, apesar dela ainda ter medo de incorporar de novo. E esse foi o caso mais recente que aconteceu em nossas vidas. Depois mandarei outros, pois em casa onde tem 3 mulheres médiums, o que não falta são relatos. Peço perdão pelos erros, se houver, são todos minha culpa mesmo, o celular não tem culpa alguma. Que Deus abençoe a ti e a todos da tua família. Ok. Bom. Peraí, gente. É que tem algumas fotos aqui, mas são várias. Então, deixa eu ver se eu entendi. Mas o que aconteceu? O que é que ele falou aqui, ó? O caboclo fica lá dentro do mucambo e quando chega no terreiro não fala. O que é mucambo? É a casa? Deixa eu pesquisar aqui. Não, mucambo. O que é? O que é? Definido como tipo de casa popular mais... Ah, tá. É a casa, é isso. Então, acho que é isso, né? Se eu tiver errada. Ele tá falando que... Então tinha mesmo. Mas é um caboclo? Seria um caboclo índio mesmo? Que tava lá na casa, por isso tava obsediando a menina? E aí depois ele foi embora, não foi? Por que ele tava lá, não soube? O que aconteceu? Deixa eu só anotar aqui que eu li. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.